Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Me chamo Raquel. É um prazer estar aqui com vocês. E eu fiz um vídeo, eu fiquei com o tema de como surgiu o expressionismo. E eu espero que vocês entendam um pouco, ou até tudo, né? E é isso. Em 1905, na Alemanha, para ressaltar a arte do instinto com pinturas dramáticas e subjetivas. Com esse movimento, portanto, os artistas conseguiram expressar os sentimentos humanos interessantes. Surgiu no final do século XIX e no início do século XX. A época de surgimento do expressionismo foi marcada pelo desamparo e o medo da sociedade que passará, recentemente, pelo processo de unificação da Alemanha, mas que ainda era, por este motivo, atrasada industrialmente. A vanguarda artística europeia traz marcantes obras registrando bem no início do século XX. Interessante, né? As criações desse período, portanto, eram praticamente voltadas para as angústias humanas. Contudo, as críticas sociais é ponto do movimento e veio, então, contrapor os padrões da academia e industrialmente. Vocês aí com certeza já podem ter visto uma dessas obras. A princípio, o que mais influência do expressionismo foi transformações constantes sofrida no século XX. Foi, portanto, uma resposta imediatamente a um outro movimento chamado de arte moderna, isso mesmo, para expressionismo industrial. Sobretudo, o expressionismo também teve como herança cultural o impressionismo do século anterior. Foi um movimento de espírito e da alma, um movimento que procurou-se após o naturalismo, ao racionalismo e o capitalismo burguês. O que importa é a expressão do mundo anterior dos artistas. Ao expressionismo interessam, as sensações provocadas no artista, tanto por fatos internos quanto externos. Oi, gente, meu nome é Ana Beatriz. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o expressionismo e o expressionismo na literatura. Bom, o expressionismo ele foi um movimento artístico em que os autores se expressavam suas emoções e os seus sentimentos através das suas obras. Eles se expressavam muito de formas perturbadas, certo? Depravadas e exageradas. Eles tinham muitos teores de pessimismo, certo? Os temas mais abordados com mais frequência eram solidão, miséria e loucura, certo? Algumas características era que os traços que eles usavam eram bem grossos, sabe, bem marcados. Eles usavam muitas tintas que não, como eu posso explicar, não identificavam certo a realidade. Exemplo, algumas pinturas, algumas obras, a pessoa tem cor laranja ou cor azul, sabe? Violeta. Essas tinham umas cores muito irreais, sabe? E eram cores bem fortes, bem marcadas. Usavam muito a subjetividade do autor e o sentimento do autor. Eles colocavam muito isso. Você pode ver em A Noite Estrelada, de Van Gogh, de 1889, certo? É uma obra muito boa para você ver. A simplificação radical das formas. Eles não tinham muitos detalhes realistas, eles não detalhavam bem a pessoa em si. Se tinha um rosto de uma pessoa, ele não detalhava muitos detalhezinhos bem realistas, sabe? Era mais simplificado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o expressionismo na literatura, tá? O expressionismo ele é marcado pela subjetividade do escritor. Não se preocupavam com a organização do texto em estrofes, certo? Eles faziam uma análise muito meticulosa, subconsciente dos personagens, utilizando metáforas exageradas ou grotescas. Eles utilizavam também uma linguagem mais direta, com frases mais curtas,
sabe? Bem marcantes. E é isso. Oi, gente, meu nome é Alice e eu vou falar sobre o expressionismo no Brasil. O expressionismo no Brasil foi marcado por obras de figuras importantes no cenário nacional. As peças criadas por esses artistas apresentavam características primordiais, como a pessoalidade e o subjetivismo, que era muito voltado à crítica social e à política da época. Chegou ao Brasil através de Anita Malfatti, que ela trouxe vanguardas europeias para o Brasil depois de um longo período de estudos na Alemanha. E percebe muito a influência desse movimento nas suas obras, porque predominavam muito as cores fortes. Agora vamos falar sobre alguns pintores expressionistas brasileiros. Começando por Anita Malfatti, foi ela que trouxe para o Brasil, e aqui estão algumas de suas obras, como O Homem Amarelo, O Farol, A Onda. Temos também Lazar Segal, com O Encontro, Família Enferma e Morro Vermelho. Tem também Cândido Portinari, com Os Retirantes, Criança Morta e Menino com Peão. Algumas das principais características da pintura são a valorização da visão do artista diante de sua obra, a repetição de temáticas voltadas à dor e o sofrimento, a valorização da emoção e da intuição, o domínio de pinceladas desconexas na pintura, muitas cores contrastantes e críticas à sociedade. Já na literatura, os romances Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, como vocês podem ver aqui, e Os Condenados, de Oswald de Andrade, foram as principais obras nesse período. Algumas de suas principais características são o descompromisso com a organização textual, a carga subjetiva, o emprego exagerado de metáforas, frases curtas, a forte abstração e o tom ilógico, que não é conforme a lógica. Então é isso, gente. Espero que tenha dado para entender e tchau, tchau. Meu nome é João Vitor Barros e eu vou falar sobre os representantes do expressionismo. Eu vou começar por Edvard Munch, que foi um pintor norueguês e um dos precursores do expressionismo. Estudou na Escola de Artes e Ofícios de Oslo e foi influenciado por Courbet e Manet. Naquela época, a arte era interpretada como uma crítica à sociedade. E com isso a gente tem uma obra famosíssima do expressionismo, que é O Grito, como vocês podem ver aqui, que nela a gente pode expressar grande angústia e desespero que o autor, Munch, conseguiu expressar nela. O próximo artista que eu vou falar sobre é o Franz Marc. Ele que foi um dos mais influentes pintores do expressionismo na Alemanha. Suas primeiras criações foram paisagens do estilo naturalismo, mas, devido ao seu bom francês vindo da sua mãe, passou um tempo na França, onde teve afinidade com o impressionismo. Mas, devido ao seu bom francês vindo da sua mãe, passou um tempo na França, onde ele teve afinidade com o impressionismo e com as obras de Van Gogh. Uma das obras mais conhecidas feita pelo autor é o Cavalo Azul, que já chama atenção pelo nome, e também por ser um símbolo de espiritualidade e um anseio da libertação do mundo material. Não tem como deixar de falar do principal precursor deste movimento, que foi o Vicente Van Gogh. Com seu estilo único, já manifestava através da sua arte os primeiros sinais do expressionismo, e foi uma inspiração para diversos pintores. E uma pintura famosa deste movimento feita por ele é A Noite Estrelada, como vocês podem ver aqui. E é isso, rapaziada.